de franquias, suporte à expansão de franquias, negócios em rede, né? E também suporte de gestão de negócios em rede e de franquias em geral. Basicamente é sobre isso que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 20 anos, né? 25 anos na realidade, com a minha própria empresa e praticamente 30 anos na área de consultoria. Né? Comecei atuando pela Arthur Andersen, né? Multinacional norte-americana. Agora estou até pensando em retomar, né, essa marca Arthur Andersen. Na realidade antes era, depois passou para Accenture, né? Depois de eu ter trabalhado lá. E, né, morei na França também, 4 anos. Meu trabalho de mestrado, né, foi sobre exatamente esse assunto, né? Foi o trabalho que eu defendi na USP em 91. Eu comparei sistema de franchising no Brasil, Estados Unidos e França. Fiz estudo de caso sobre o McDonald's, né? Então, comparando o McDonald's com seus principais concorrentes no setor de hambúrguer, né? Então, basicamente, na época era Burger King nos Estados Unidos, Bob's no Brasil, Quick Free Time na França, que é uma marca belga, né? Então, eu comecei, basicamente, já atuava, enfim, com consultoria, acabei focando na área de franquias, né? Foi o tema do meu trabalho de mestrado. E já há 25 anos tenho formatado, né, franquias no Brasil, mais 14 países, né? Então a gente faz trabalhos em outros idiomas também, né? A gente faz trabalhos além de português, faz em inglês, francês, espanhol, né? E temos clientes em 14 países, né? Então, o que a gente desenvolve, que eu acho que é interessante, como um tema interessante para abordar com a Endeavor, né? Inclusive até mencionando que eu comecei a atuar como mentor da Endeavor em 2012, né? Então, na época, eu participei de alguns eventos, algumas organizações, um grupo aqui de Curitiba, em eventos em São Paulo, né? Ultimamente, né, não tenho feito muita coisa, né, muito contato com a Endeavor. Foi, assim, muito bom, né, ter recebido esse convite, né, do Fabiano, né, que é nosso cliente de consultoria, né, da Clifame, né, por isso que nós estamos formatando a franquia. Então, basicamente, o que nós fazemos, né? A primeira coisa que a gente faz, né, é fazer um laudo de franqueabilidade. Quer dizer, as empresas elas nos procuram quando elas intencionam expandir por meio de franquia. A primeira coisa é a gente identificar se realmente o negócio que a pessoa pretende expandir é franqueável ou não. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta, né, que é um laudo de franqueabilidade. As empresas elas respondem a um questionário, né, com 25 a 27 perguntas, nas quais a gente tem o objetivo de identificar o que a empresa desenvolve hoje, né, o que ela faz hoje, o que ela pretende desenvolver e como a gente poderia ajudar, né? E muitas vezes a empresa que nos procura, o negócio da empresa não é franqueável, quer dizer, inclusive é a maioria das empresas que nos procuram. As pessoas têm uma impressão que qualquer coisa é franqueável, né? Tem gente até que, já vi gente falando isso, né? Mas isso não é uma verdade, né? Na realidade você tem hoje 65 ramos diferentes de atividades, né? Onde já existem franquias em operação. E tem negócios que dá para você expandir, e deve ser expandido, inclusive, por outros sistemas, né, outras estratégias de expansão e de distribuição. Então, algo assim, mais próximo à franquia, você tem hoje a questão da concessão comercial de serviços, você tem hoje licenciamento também, né, que são estratégias que envolvem você transferir direitos da marca e know-how, né? Mas também você tem seccionais, sucursais, cooperativas, marketing de rede, joint ventures, representação comercial e até mesmo expandir por meio de filiais. Então, quando a empresa nos procura, a primeira coisa que ela quer saber, na verdade, é se é ou não franqueável, né, o negócio. Em sendo franqueável, a gente elabora uma proposta e aí a gente desenvolve todo um trabalho, né, de formatação, suporte de expansão, suporte de gestão. O que a gente tem percebido ao longo desses anos todos, né, é porque, então, esse conhecimento que as pessoas têm hoje na área de franquia, ele é um conhecimento que as pessoas elas pegam umas das outras, assim. Então, imagine aquela coisa do telefone árabe, né? Então, Billy Halley, seus cometas vão tocar hoje à noite e vão achar que o cometa de Halley vai cair na Terra amanhã. Então, a informação ela vai se distorcendo ao longo do tempo, né? A gente percebe claramente isso, assim. Então, o conhecimento sobre franquia, né, de origem, então, como é que acontece isso, né? Quer dizer, o mercado principal, na realidade, a origem da franquia moderna, né, é Estados Unidos, né? O conceito de franquia na origem é francesa, inclusive, pensando em termos de Idade Média, né? Coisa mais antiga.
Mas quando as pessoas trouxeram isso para o Brasil, as pessoas elas tiveram que adaptar, né, às circunstâncias locais. Então a gente percebe no Brasil muita dificuldade, por exemplo, por parte de franqueadores internacionais que conseguem facilmente expandir seus negócios em quase qualquer país do mundo. Quando vem para o Brasil, encontram dificuldade. Então eu tenho uma estatística assim que de cada 100 franqueadores internacionais que tentaram montar franquias no Brasil, tiveram 5 que tiveram êxito, ou seja, é 5% mesmo, 5% das empresas estrangeiras conseguem dar certo aqui. E por quê, né? Porque realmente o ambiente de negócios aqui é completamente diferente de qualquer lugar. A razão pela qual as pessoas montam franquias, quer dizer, podem ter várias razões pelas quais uma empresa intenciona fazer isso, né? Mas existe um benefício muito consistente no Brasil. A franquia permite você ter uma economia legal de impostos, né? Ao conseguir crescer, mantendo as unidades operacionais em regimes, caso simples, né? Regimes diferenciados. E também você tem uma questão que é a questão trabalhista, né? Você acaba tendo uma redução, né? Risco trabalhista ao trabalhar com a franquia, até porque na definição da lei, né, que regulamenta a franquia no Brasil, que é a Lei 895/94, diz claramente, né, que não há o vínculo empregatício entre franqueador e franqueado, muito menos entre o funcionário do franqueado e o franqueador. Claro, existem algumas questões também que envolvem a prática disso, porque a lei diz isso, mas claro que você, como franqueador, tem que saber que você não pode ter ingerência na operação do franqueado. Se você identifica um funcionário de um franqueado que não está bem, que deveria mudar de função, até mesmo ser dispensado, o franqueador não pode diretamente abordar, né, o funcionário e pedir para ele ser demitido. Na hora tem que fazer uma reunião, falar com o franqueado, né, recomendar a ele, né, o que fazer, e cabe ao franqueado tomar a decisão. Do contrário, envolve uma ingerência, envolve até só de ser questionado na Justiça do Trabalho, uma fraude, né, porque às vezes você tem um contrato de franquia que diz uma coisa, na prática as pessoas fazem outra, né? Então, isso decorre realmente de problemas de compreensão realmente do que é a franquia. As pessoas questionam muito a questão de taxa inicial, taxa de royalties, né? Quantas pessoas que já me falaram assim que gostariam de parcelar taxa inicial em 10 vezes, 20 vezes, né? Então, assim, isso não é possível, porque a taxa inicial ela é cobrada inicialmente, é um direito de uso de uma marca e know-how, né, para se explorar um determinado território, um determinado período de tempo. Então, assim, você não pode pagar a taxa inicial depois de iniciado a atividade inicial, né? Senão ela vira uma taxa contínua, você vai querer pagar com o resultado do próprio negócio, né? Então, o diferencial da franquia é porque você já tem um dimensionamento físico-financeiro. Então, falando para um grupo de empreendedores, né? Então, assim, existe uma diferença grande, né, entre o empreendedor independente e a pessoa que quer comprar uma franquia. Você percebe isso claramente quando você analisa 3 aspectos, né? Então você tem o empreendedor independente, ele está em busca de um negócio assim mais barato possível, quer dizer, ele quer investir com o menor custo de entrada no mercado, né? Então ele monta um negócio, né, por R$60 mil e depois de 6 meses ele vai avisar os amigos que ele teve um retorno em 6 meses, né? Então isso quer dizer que ele teve um retorno médio de R$10 mil por mês, né? Muito bem. Mas por que ele está indo avisar o amigo, né? Porque ele está dizendo assim, olha, vi que o negócio é bom, vi que o ponto que eu escolhi é bom, né? Agora eu preciso de uma ajuda porque, na realidade, eu montei negócio com 60 mil, mas o valor certo era 200, né? Então, meu amigo, né? Você não quer me emprestar, não quer ser meu sócio, né? Não quer entrar com os 140 mil que faltam, né? Então, veja, isso acontece com empreendedores independentes, né? No caso do empreendedor franqueado, né, você já sabe que o valor que ele tinha que ter desde o início são R$200 mil, né? Então, o franqueado já está com o capital na mão. O que ele quer, não quer ter surpresa, ele quer, né, que você monte um negócio, né, dentro do capital que ele tem disponível. Aí a pessoa tem R$500 mil no bolso, né? Você fala assim, vamos fazer maior, né? Vamos fazer um negócio mais superdimensionado. Só que aí, né, também é um erro, porque um negócio ele tem um tamanho ideal. Ele não pode ser nem pequeno demais, nem grande demais. Então, para aquela pessoa que tem R$500 mil no bolso, para montar um negócio de 200 mil, o que a gente tem que recomendar é para a pessoa gastar 200, né? Basicamente, ela deve poupar a diferença, né? E daí, uma vez consolidada a primeira operação, monta uma segunda de 200, quem sabe depois uma terceira, já daí considerando o lucro da primeira e da segunda. Então, assim, é muito importante ter essa percepção.
né? Que existe um dimensionamento físico-financeiro adequado dentro da proposta que está se oferecendo. Se você, por exemplo, monta um negócio superdimensionado, um negócio, vamos dizer assim, chique demais, né? Sofisticado demais, existe aquela famosa fase aristocrática do Irakadizes, né? Que é um israelense que mora na Califórnia, autor de livros como Ciclo de Vida das Organizações, né? Ele descreve o ciclo de vida, ele descreve o ciclo de vida e basicamente ele aponta para empresas aristocráticas, aquelas que investem mais do que deveriam no seu negócio, e aí as pessoas elas acham que o dinheiro está sobrando, né? A primeira reação é o funcionário dizer, olha, o patrão, né, gostaria de receber um aumento, né, já que está sobrando dinheiro. Então isso aí são as empresas aristocráticas. Então existe um dimensionamento, né, para se atingir a plenitude, o que a gente chama organização plena. E isso é muito importante quando a gente está trabalhando com um franchising estratégico, né, com esse dimensionamento, com essa estruturação. Então, existem algumas questões que eu acho interessante assim, de discutir, porque o franqueado, portanto, para ele o principal não é, né, o valor, não falta para ele o valor que precisa, ele tem o valor. O que ele está em busca, na realidade, é de um negócio com uma boa rentabilidade e, sobretudo, um negócio que seja duradouro, né? Ele não quer um negócio de temporada, ele não quer trabalhar por 2, 3 anos, ele está em busca de uma oportunidade de negócio por muitos anos, né? Então, tem que ficar claro assim, as pessoas têm que entender, né, o que realmente as pessoas estão em busca quando vão investir numa franquia. Existem muitas coisas assim, eu acho que hoje no Brasil, né, quando eu comecei 25 anos atrás, o mercado estava muito no início mesmo, né? Então, quando eu falava para as pessoas que eu era especializado em franquias, né, as pessoas perguntavam para mim qual seguradora que eu trabalhava, né? As pessoas achavam que eu trabalhava com franquia de seguros, né? Então era um negócio completamente novo, né, assim, no mercado. E na medida que as pessoas foram conhecendo um pouco mais do negócio, né, inclusive o próprio governo brasileiro resolveu regulamentar, né, aquele início, né, com a lei, as pessoas começaram a entender um pouco melhor, né, em termos assim do que seriam as expectativas, né, das pessoas. E é interessante até por um certo lado assim que a legislação brasileira ela regulamenta, mas ela não engessa, assim. A lei brasileira de franquias, ela te dá alguns parâmetros, algumas diretrizes, né? Mas também te dá uma certa liberdade para você criar, para você desenvolver soluções bastante sob medida, de acordo com as características de cada empresa. E a graça da formatação, né, que eu gosto de fazer isso, né, é justamente isso, né, é você identificar essa questão das características de cada empresa e aí verificar o que é necessário fazer, né, para ajustar, utilizando a metodologia básica, né, da franquia, que é hoje considerada a estratégia de expansão de negócios mais avançada, né, porque é mais complexa. Quer dizer, se você consegue formatar uma franquia, você consegue formatar qualquer outro negócio, na verdade, porque franquia é algo mais complexo, né? Franquia é um negócio para você trabalhar com produtos e serviços que você queira ter um controle maior sobre a forma de apresentar, né, produto ou serviço para o teu cliente final, teu consumidor final. Então não é a distribuição seletiva e também não é a distribuição intensiva ou popular, é a distribuição exclusiva, tá? Basicamente. Existem algumas franquias que trabalham com distribuição seletiva, que é tipo assim, a venda nas melhores drogarias, né? Aí seriam o quê? São pontos de venda. Então existe uma modalidade de franquia que é quando você vai montar um negócio que fica dentro de um outro negócio, né? Seria a franquia shopping shop, né? Seria um produto dentro de uma loja maior, né? Pode ser desde uma oficina mecânica, né? Então, só que esses negócios assim também podem ser classificados como franquia, são chamadas franquias de primeira geração, quando não se tem uma exclusividade, né? Quando o local do ponto de venda não é exclusivo só daquele produto, né? Mas, né, o que as pessoas têm evoluído, né, realmente é para o formato business format, que é a franquia de negócio formatado, que é o que vê a maioria das boas empresas, né, McDonald's, Boticário, enfim. E já tem, então, né, outras franquias que são mais avançadas ainda. Existem as franquias de quarta geração, né? Segunda geração são pontos de venda exclusivos. Loja de roupa, por exemplo, é uma franquia de segunda geração, né? Terceira geração é business format, quarta geração
chama de Learning Organization, assim, são organizações de aprendizado contínuo. Então, existem negócios que você não consegue capacitar a pessoa a transferir o know-how num espaço de tempo muito curto, né? Então, você tem, a maior parte das franquias no Brasil, o know-how tem que ser transmitido de 4 a 14 dias, né? Você tem muito pouco tempo. Nos Estados Unidos é mais comum demorar muito mais, assim, de 4 a 14 semanas, né? Porque ali você tem um crédito mais facilitado, as pessoas podem ficar 1, 2 meses ali praticamente se preparando, né? Sendo treinados, enfim. Aqui no Brasil é muito difícil, aqui você não consegue ficar assim tanto tempo, né? Basicamente sem iniciar o trabalho, né? Então, no Brasil você tem que trocar o pneu a 120 por hora, a gente brinca, né? Agora, existem negócios que o conhecimento não consegue ser transmitido em um intervalo de tempo tão curto. Então, aí existem as empresas que têm os treinamentos contínuos, né? E tem as Learning Organizations, por exemplo, são instituições, dá um exemplo, assim, um curso preparatório para concursos públicos, né? Então, ela tem, né, as aulas estão preparadas, enfim, né, dentro de uma determinada característica. Mas, de uma hora para outra, né, muda o programa, né, você tem que ter uma matéria a mais, matéria a menos ali, eles saem correndo ali, desenvolvem o que precisa para se ajustar. Então, o conhecimento que você tem, ele, em todos os ramos praticamente hoje em dia, são extremamente dinâmicos, né, cada vez mais dinâmicos. A área educacional é uma das mais dinâmicas, eu diria, né, nesse sentido de novos conhecimentos. E então, hoje em dia, as empresas já têm muitas nesse sentido de aprendizagem contínua, de modo que o know-how não é transmitido de uma vez só, e sim ao longo de um período de tempo maior, né? Outra coisa que chama atenção são as franquias sociais. Na realidade, depois da lei de 94, houve um projeto de lei no Brasil, em 98, para criar as franquias públicos sociais que chegaram a iniciar, né, começaram a ser estruturadas. As mais conhecidas, inclusive, são as do Correio, né, Casas Lotéricas, mas tiveram da Copel, tiveram da CEMIG, que são algumas companhias de energia elétrica, Paraná e Minas Gerais, respectivamente, né? Então, naquela época, assim, se começou a desenvolver alguma coisa, com excelente desempenho, né? Toda a fase piloto deu um resultado excepcional, assim. Só que daí em 2003, né, quando teve a eleição do Lula, né, daí mudou a direção do governo, e aí o governo ele parou, né, com essa possibilidade de desenvolver franquias públicos sociais, buscou uma visão mais assistencialista, enfim, para apoiar franquias, né? Aí fez um negócio até que deu certo, assim, que foram os bancos que começaram a financiar, né, franquias, Banco Brasil, Caixa Econômica. Antes disso, a ideia não era apoiar dessa forma. O que a gente estava trabalhando antes era você trabalhar com franquias, você trabalhar com algumas áreas que não seriam atividades fim de entidades públicas, mas sim entidades meio, né? No caso, por exemplo, distribuição de energia, loja de materiais elétricos, ponto de atendimento para a pessoa fazer uma troca de uma conta de luz, né, tirar uma segunda via. Então, instalar um postinho na hora que cai um raio, né, tem que reinstalar um postinho de luz. Então, a gente estava fazendo isso naquela época, quando houve uma mudança grande de direcionamento, né, do governo. Então, assim, eu diria, assim, de uma certa maneira, né, que existem alguns critérios e alguns princípios, portanto, né, de franquias que são comuns, né, em todos os países. E no Brasil, então, portanto, né, que eu estou me referindo aqui na nossa apresentação, o Brasil ele tem muitas peculiaridades, né? Por exemplo, né, vocês não têm ideia, né, como tem, né, um elevado percentual de empresas hoje que se identificam como franqueadoras, né, e quando você vai verificar, né, vai tirar a referência, né, utiliza uma marca e a marca não está registrada ainda no INPI, né? Então, você está trabalhando com uma marca requerida, não uma marca registrada, né? Então, você imagina o risco, né, da marca não conseguir ser registrada por qualquer razão, né? E isso faz com que, no final das contas, isso gera uma certa insegurança jurídica, né? Já participei de reuniões, uma época que tinha até um ministro, aí, o Hélio Jaguaribe, né, da desburocratização. Uma vez eu levantei numa apresentação dele e falei, olha, não tem uma forma de fazer com que esse processo demore um pouco menos, né? Porque o tempo médio que demora para registrar uma marca no Brasil, né, que é 2 a 4 anos, se der tudo certo, né, ele é muito longo, assim, muito longo. Você não consegue ter uma ideia inovadora, né, criar uma marca e já começar a trabalhar uma franquia, nem tem como, né? O primeiro gargalo que tem é essa questão.
Outras coisas que eu percebo, assim, que são pontos que eu questiono, né? Já questionei muito para a própria BF, né? Sempre falo com eles isso. Existem algumas questões na lei que elas protegem a empresa despreparada, assim, sabe? Então, por exemplo, né, o que é exigido de acordo com a lei é que você informe a lista das unidades franqueadas que se desligaram da rede ao longo dos últimos 12 meses, né? Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, na França também, né, que são as referências internacionais principais, nesses países não é assim. Se você está trabalhando com franquia há 20 anos, você tem que falar ano por ano. Ó, eu abri 10, eu fechei 2, abri 8, eu fechei uma, né? Você tem que ficar mostrando isso ano após ano. Então eu brinco assim que existe um aparelho ali no filme do Will Smith, né? Ele fala aquele do Man in Black, né? Tem uma hora do filme assim que ele tem um aparelho que ele aperta um botão assim, zzz, né? Meio que apaga a memória das pessoas, né? Então eu vejo que no Brasil existe uma lei que favorece o apagar de memória, né? Então uma empresa que teve algum problema até mesmo grave, às vezes um problema não é tão grave, mas um problema é grave muitas vezes, aí ela, né, tem um problema lá que dura um ano, depois ela ressuscita, assim, ela reaparece no mercado, né, depois de ter aplicado, né, 1000 problemas. Porque, na realidade, eu diria para vocês que, na minha visão, né, o melhor negócio do mundo é um negócio, uma franquia muito bem formatada. Mas talvez o pior negócio seja uma franquia mal formatada, porque a franquia permite a multiplicação de um modelo de negócios. E esse modelo pode ser bom como pode ser ruim, né? Então eu multiplico o que é bom e o que é ruim também. Então é fundamental que o negócio ele tenha sido testado, sucesso testado, comprovado. Na França trabalha-se com a regra do 3-2, que a gente fala que é você ter no mínimo 3 unidades testadas por pelo menos 2 anos, né, para você ter realmente 2 sazonalidades, né, antes de trabalhar com a multiplicação do know-how, né, que você está trabalhando. Aqui no Brasil, não. Às vezes a pessoa está querendo já vender uma franquia que, inclusive, está lá no papel ainda, está só no projeto, né? Então, não, você tem que realmente, né, ter não só projetado, né, planejado a franquia, mas ter colocado a tua ideia em prática, né? E ter testado esse teu conceito, porque o papel aceita tudo, né? O que importa mesmo é você fazer a implantação, né? E a implantação bem feita depende muito desde o primeiro momento, né? Basicamente da experiência piloto. Eu vejo assim que o Brasil ele é muito condescendente, eu acho, né? Com franquias mal formatadas, até em função dessa questão da lei, né? E que permite também, né? Até dificulta, né? Mais ainda, eu diria, né? Para um potencial franqueado, separar o joio do trigo. Então, quando você vê lá um guia de franquias, aí você não consegue identificar qual que é uma empresa boa e identificar, né, separado de uma que não é tão boa. Então,